Salve família, eu espero que vocês estejam muito bem. Eu sou o Alexandre e esse anime é o Farming Life in Another World, ou em japonês, Isekai no Birinouka. E hoje eu vou te contar tudo o que acontece nessa história. Então senta o dedo no like e se inscreve no canal para não perder nenhum episódio. Bom, tudo começa com uma bola flutuante conversando com um deus. Essa bola, na verdade, é o nosso protagonista chamado Hiraku, que em sua vida passada morreu quando tinha 39 anos. E durante toda ela, ele sempre foi traído e muito maltratado. E para piorar mais ainda, ele não tinha uma saúde muito boa. Tudo isso por culpa de Deus. E agora, ele queria recompensá-lo de alguma forma. E então, ele resolveu lhe conceder qualquer desejo. E para nossa surpresa, podendo pedir qualquer coisa, o Hiraku decide viver a vida de um fazendeiro. Então, tanto o Deus da criação quanto o Deus da agricultura permite que isso seja concedido. E ele é jogado em outro mundo, em uma floresta isolada, onde agora ele terá um corpo saudável e uma vida repleta de agricultura. E para ajudá-lo nessa nova aventura, Deus também deu para ele uma ferramenta mágica, que era capaz de se transformar em praticamente qualquer coisa, e além disso, fazia com que ele nunca ficasse cansado. Então, aos poucos, ele começou a aprender como ela funcionava, e também usá-la para criar sua mais nova fazenda. E como em sua vida passada ele tinha assistido muitos documentários sobre como fazer sua fazenda, ele já estava preparado para esse momento, e sabia que a primeira coisa que ele iria precisar achar era a água. Então ele começou a procurar em volta, mas infelizmente não achou nada. Então ele mudou seu plano e foi até uma árvore gigantesca, que serviria como ponto de referência da sua mais nova fazenda. E embaixo dessa gigante árvore, ele pegou uma pá e começou a cavar, sem parar, até encontrar uma fonte de água. Depois disso, ele cortou diversas árvores para limpar o local e também se preparar para fazer algumas casinhas. Mas como a noite chegou antes dele conseguir acabar tudo, ele apenas fez um buraco na árvore e dormiu lá dentro, como se estivesse em uma caverna. Mas na manhã seguinte, ele já estava cheio de energia e pronto para começar os trabalhos. Mas obviamente, ele precisava ter um café da manhã, já que ele estava sentindo muita fome, e apenas água não mataria ela. Nesse mesmo momento, um coelho raivoso e com presas gigantes apareceu para tentar comê-lo. Mas como ele tem uma arma dos deuses, o pequeno coelho não teve a menor chance, e no fim, acabou virando seu café da manhã. E como tudo que entra tem que sair, a primeira construção dele foi um belo do banheiro. Mas como era céu aberto, ele não se sentiu confortável para fazer suas necessidades. Então ele teve que fazer uma cabaninha para ter um pouco mais de privacidade. Depois disso, ele começou a preparar os campos para o plantio. E enquanto ele fazia isso, ele pensava em diversas frutas, legumes e vegetais. Então assim que ele acabou de arar o campo, mais uma vez a noite chegou. E ele foi dormir, pensando que não tinha nenhuma semente para plantar naquele lugar. Mas na manhã seguinte, milagrosamente, o campo que ele tinha arado já tinha crescido alguns brotos. E todas as sementes que ele pensava enquanto arava aquele campo já tinham sido plantadas. Tudo isso por causa da sua ferramenta mágica. E sua nova plantação já era um grande sucesso. E agora, ele precisaria protegê-la de predadores. E fazendo isso, ele também garantiria os próximos cafés da manhã, até os frutos finalmente crescerem para ele poder comê-los. Continuando suas construções, ele também finalmente fez sua primeira casinha. E no mesmo dia que ele fez isso, 2 cachorros apareceram em sua frente. Eles estavam muito sujos e também morrendo de fome. E como Hiraku estava muito sozinho, ele resolveu chamá-lo e já alimentou eles com a carne de javali que ele tinha conseguido ontem. Mas para sua surpresa, a fêmea estava grávida e não levou um dia sequer para os seus filhotinhos nascerem. E como Hiraku não sabia como ajudar, ele apenas deu sua casa para os cachorros e foi dormir novamente na árvore. E na manhã seguinte, resolveu ver como as coisas estavam. E no fim das contas, tudo tinha dado muito certo. Diversos filhotinhos tinham nascido e agora ele tinha muita companhia. Mas pensando que faltaria espaço, ele deixou aquela primeira casa para os cachorros e resolveu construir uma nova só para ele. E pelos próximos dias, o Hiraku, o Kuro e a Yuki continuaram vivendo a vida juntos naquela grande fazenda, que já começou a dar frutos e estava crescendo cada vez mais. Mas não é porque ele tem uma ferramenta dos deuses que tudo daria certo. E infelizmente, suas batatas estavam crescendo com veneno, e nem mesmo os cachorros comeriam aquela comida. Mas o Hiraku sabia que seria assim desde o início, e que para ele aprender as coisas, ele ainda teria que errar muito. E mesmo assim, ele estava muito agradecido pela nova vida que ele tinha. Tão agradecido que ele até mesmo resolveu fazer uma estátua homenageando os deuses. E até esse momento, a única coisa que faltava para ele era sal,
já que todas as comidas que ele comia não tinham tempero nenhum, e ele desejava muito encontrar um pouco de sal. E ele sabia que logo logo ele conseguiria fazer isso, já que com a ajuda de seus cachorros, que inclusive estavam evoluindo, ele conseguia explorar as regiões mais longe da sua casa. Ele até mesmo conseguiu encontrar uma cachoeira, que daqui a alguns dias ele iria fazer uma construção e conectá-la até sua fazenda. Mas ele só conseguiria fazer isso depois do inverno, já que ele já estava sentindo muito frio, e ele nem mesmo tinha roupas para isso. E a única coisa que ele tinha encontrado para se esquentar eram as peles do coelho, mas elas eram extremamente fedidas e era impossível vesti-las. Mas para sorte dele, seus cachorros encontraram uma grande aranha. Seu nome era Zabutan, e ela seria a mais nova moradora daquela fazenda. E com o tecido de sua teia, ajudaria o Hiraku a fazer todo tipo de roupa, inclusive se aquecer, e mantê-lo quentinho nesse inverno que estava prestes a começar. Com isso, cada vez mais sua fazenda estava se aproximando da civilização, já que ele já tinha uma casa, roupas e até mesmo alimentos. Mas ainda assim, o Hiraku se sentia muito sozinho, já que afinal de contas, fazem muitos dias que ele não conversa com ninguém. Ele até mesmo estava com medo de se esquecer como é que falava, e mesmo em sua vida passada ele não sendo muito bom socialmente, dessa vez, ele queria alguém para conversar. Depois de vários dias, até mesmo os filhotinhos cresceram, e chegou a hora deles se aventurarem pelas florestas e se encontrarem com algum par. E poucos dias depois, todos eles retornaram, e todos já estavam acompanhados. E até mesmo a Zabutan também tinha tido filhotes. E cada vez mais, o desejo de encontrar alguém aumentava na cabeça do Hiraku. E mal ele sabia que o destino já tinha preparado isso para ele. Enquanto ele mexia na sua fazenda como sempre, a Zabutan acionou o alarme, dizendo que tinha algum intruso na fazenda. E assim que ele chegou lá, ele se encontrou com uma garotinha de cabelo branco, praticamente sem roupa e cercada pelos cachorros. E como ele achou que ela era inofensiva, ele já chegou com seu casaco e se aproximou dela. Mas quando ele menos esperava, ela deu uma mordida em seu pescoço, sugou seu sangue e também sua energia. E com isso, a garotinha cresceu e ficou do tamanho adulto. Mas obviamente, seus companheiros não deixaram aquilo barato, já que aquela vampira atacou seu mestre. Então eles partiram para cima dela e bateram tanto nela que ela novamente voltou a ser uma criança. Então, a garota resolveu pedir desculpa e explicou toda a situação. E logo em seguida, o Hiraku entendeu tudo. E como o Hiraku não é bobo e estava se sentindo sozinho, ele resolveu aceitar numa boa. Ele até mesmo ofereceu seu sangue novamente e permitiu que ela regenerasse suas forças. Ansioso com sua nova companhia, ele também resolveu mostrar toda a sua fazenda para ela, e pelo resto do dia, se divertiu muito ao seu lado, e viveu momentos que nunca tinha vivido antes. Novamente ao anoitecer, eles resolveram conversar mais um pouco. O nome dessa garota é Lulucy, mas a gente só vai chamá-la de Lu mesmo. Ela é uma vampira que faz muitas pesquisas sobre plantas medicinais. E como ela nunca tinha visto aqueles legumes e frutas, ela estava muito ansiosa para pesquisar todos eles. Mas o motivo principal pelo qual ela estava lá é porque ela tinha brigado com alguns nobres de sua cidade, e eles estavam tentando roubar suas pesquisas. E por causa disso, ela precisava achar um lugar para ela se esconder um pouco. Mas ela jamais imaginou que iria encontrar tudo aquilo num lugar como aquele, já que mesmo sem saber, o deus novamente cometeu um erro com ele, e mandou ele para a Floresta da Morte. Um lugar cheio de bestas infernais, demônios e extremamente perigoso. E por sinal, ele continua sem saber disso, já que a Lu apenas disse que ficou surpresa com tudo aquilo e também não explicou nada para ele. E o motivo principal pelo qual ele não se preocupou com isso é porque ele finalmente estava tendo alguma companhia. E ele estava tão preocupado com isso que nada mais passava em sua cabeça. E assim que a Lu falou para ele que pensava em ficar por mais alguns poucos dias, ele imediatamente resolveu convidá-la para morar lá e ficar ao seu lado para sempre. Ele até mesmo se abaixou e curvou sua cabeça. Toda aquela situação não podia significar outra coisa para uma mulher, senão um pedido de casamento. Mas no fim das contas, não era isso que ele tinha planejado. Ele apenas queria companhia e que ela morasse lá com ele. Mas assim que ele percebeu que ela tinha entendido aquilo como um pedido de casamento, ele resolveu mudar sua abordagem e disse que sim, estava pedindo para ela casar com ele. E aquilo realmente era uma proposta de casamento. E apesar de ser tudo tão repentino, apenas com um sorriso em seu rosto, a Lu respondeu que sim, e que ficaria com ele, e que aceitaria o seu pedido. A animação foi tanta que ele pulou em cima dela, já que ele nunca mais terá que ficar sozinho, e sua vida está melhorando cada vez mais. Obrigado a todos vocês que assistiram até o fim. Não se esqueçam de dar aquela lida nos comentários. Tamo junto, fui!